Alunos e alunas de Processo Civil 3, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais esta videoaula, na qual iremos continuar o estudo dos procedimentos executivos em espécie. Na aula passada, vimos a noção geral acerca de quais seriam esses procedimentos executivos e também estudamos regras pertinentes à execução provisória. As normas aplicáveis à execução provisória, ou melhor, o procedimento é o mesmo do procedimento do cumprimento definitivo, mas com aquelas observações feitas na aula passada de que na execução provisória tem que ser garantido a reversibilidade da execução. Então, o legislador cria algumas regras específicas, inclusive a questão da execução poder ser movida em autos apartados, em algumas situações ela deve ser movida em autos apartados, inclusive. Exceções sobre essa regra também da reversibilidade, etc. e tal. O procedimento do cumprimento de sentença que obriga a pagar quantia certa é regulado nos artigos 523 a 527 do CPC. Nós estudamos que nossa legislação atualmente prevê que a execução dos títulos executivos judiciais se dê, em regra, nos mesmos autos em que o título foi formado, de modo que nós temos uma nova fase no processo, que é a fase de cumprimento de sentença. Temos a fase inicial, que é a fase do processo de conhecimento, a fase cognitiva, na qual nós teremos um acertamento do direito. Havendo uma condenação de uma das partes com a imposição, portanto, de uma obrigação a ser cumprida, haverá a formação de um título executivo judicial. Após o trânsito em julgado da ação, nos termos do artigo 1006 do CPC, o processo retorna à origem para que se dê a execução. Mas o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do nosso Código de Processo Civil, deve ser requerido pelo exequente. Então, aquele que quer mover a execução vai peticionar nos autos, indicando que houve o trânsito em julgado, que há uma obrigação de pagar a quantia determinada na decisão transitada em julgado, pedindo assim a intimação do réu para que possa cumprir com o comando condenatório da sentença. Pela análise do 523 e 524, temos que essa petição é uma petição simples, uma petição interlocutória, uma petição de início da fase executiva. Nela, o exequente vai ter que informar o seu nome, obviamente, como toda petição, o nome do executado, bem como o CPF, CNPJ do exequente e executado. E deverá o exequente fazer um cálculo de atualização da dívida. Esse cálculo, a forma como ele é feito, o que deve constar do cálculo, como juros, periodicidade dos juros, a taxa desses juros, o índice de correção monetária que foi utilizado, a existência de multa, se há algum desconto obrigatório a ser feito, etc. Tudo isso é regulado no artigo 524 do Código de Processo Civil, em seus incisos. E além disso, o artigo 524 também regula algumas questões pertinentes à formulação dos cálculos. Se o juiz entender que o valor dos cálculos apresentados pelo exequente é excessivo em relação àquilo que consta do processo, ou seja, se o juiz duvidar, né, de que os cálculos estejam corretos, nos termos do parágrafo único primeiro do artigo 524, ele pode determinar que a execução se dê por um valor menor. Também é previsto no artigo 524 que, se para a formulação dos cálculos for necessário obter-se dados com terceiros ou com o executado, pode o juiz requerer que esses dados sejam fornecidos por quem os tenha, sob pena de crime de desobediência.
Enfim, tem algumas previsões nesse sentido lá nos parágrafos do artigo 524, mas eu não vou me aprofundar nelas nesse momento. O artigo 523 estabelece, no caput, estabelece que o executado, a pedido do exequente, por requerimento do exequente, o executado será intimado para poder pagar o valor principal acrescido de custas no prazo de 15 dias. Então, o prazo para que ele possa promover o pagamento espontâneo é de 15 dias. É óbvio que nesse cálculo estão incluídos também os honorários advocatícios da fase de conhecimento, as custas da fase de conhecimento. Tudo isso engloba o valor que vai ser apresentado pelo exequente para execução. O executado, ao ser intimado, ele pode pagar espontaneamente a quantia, e se ele assim o fizer dentro dos 15 dias, ele vai pagar só esse valor, que é o valor principal, acrescido das custas da fase de conhecimento e dos honorários da fase de conhecimento. Agora, caso ele não pague espontaneamente dentro dos 15 dias, o processo vai ter que prosseguir com atos executivos. E isso vai fazer com que haja um custo maior no processo, além de um trabalho maior por parte do advogado do exequente. De modo que a legislação, para buscar fazer com que o cumprimento seja espontâneo, para tentar incentivar o cumprimento espontâneo pelo executado no prazo de 15 dias de sua intimação, ela prevê que após os 15 dias, caso ele não pague espontaneamente, haverá incidência de uma multa de 10%, bem como honorários advocatícios de 10%. Mas preste atenção, é possível que o executado questione aquele valor que está sendo cobrado dele. De modo que ele vai poder impugnar, nós vamos ver mais para frente, vai poder impugnar a execução, apresentando os cálculos do que ele entende devido. Se ele entender que o valor está errado, ele pode depositar, pagar aquela quantia que ele entende que está correta. E dessa forma, em relação à diferença, caso seja constatada a diferença, ele vai pagar a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10% da fase executiva. Esses honorários, é bom destacar isso aqui, que os honorários da fase de conhecimento já integram o valor principal que ele já está sendo intimado para pagar, mas esses honorários, portanto, são honorários da fase executiva, da fase do cumprimento de sentença. Se ele pagar só em parte, esses honorários vão incidir sobre a diferença, certo? Então, nessas hipóteses dele não pagar nada ou pagar apenas em parte, nós vamos ter que prosseguir com atos executivos. De modo que vai ser expedido, nos termos do próprio artigo 523, vai ser expedido um mandado de penhora e avaliação para que o oficial de justiça possa penhorar bens do executado. Inclusive, o artigo 524 estabelece que, caso o exequente tenha conhecimento de bens penhoráveis do executado, ele pode e deve informar isso na petição inicial, na petição que requer a abertura do cumprimento de sentença, a fim de que facilite a penhora de bens nesse momento. O oficial de justiça já vai direcionado para aqueles bens indicados na petição pelo exequente. Tudo isso em prol da efetividade da execução. Além disso, a penhora e a avaliação vão se seguir posteriormente os atos de expropriação desses bens, né? Esses bens deverão ser expropriados posteriormente para que seja satisfeito o crédito do exequente. Nós já mencionamos em aulas anteriores que a forma como a penhora se realiza, a forma como a avaliação é feita, a ordem preferencial da penhora, os bens impenhoráveis, os meios de expropriação dos bens penhorados, tudo isso é regulado no livro 2 do Código de Processo Civil, livro 2 da parte especial do Código de Processo Civil, quando trata da execução
de pagar a quantia com base em título executivo extrajudicial, mas que, por força do artigo 513 do CPC, bem como do artigo 771 do CPC também, todas essas normas sobre penhora, avaliação e expropriação de bens previstos lá na execução com base em título extrajudicial são aplicáveis ao cumprimento de sentença que obriga a pagar quantia. A aplicação subsidiária dessas normas ocorrerá, pelo que o legislador não vai trazer essa regulação nesses artigos 523 a 527 do Código de Processo Civil. O executado, como eu mencionei há pouco, ele poderá também impugnar a execução. Então, ele é intimado para pagar em 15 dias. Com essas observações que eu fiz. Se não pagar, incide multa de 10%, honorários advocatícios de 10%, ou se pagar em parte, vai incidir sobre a diferença. E o oficial de justiça já estará habilitado, desde que seja emitido o mandado de penhora e avaliação, ele já vai poder penhorar os bens e a execução não para. Após a penhora, vão se seguir os demais atos necessários para que haja expropriação desses bens e satisfação do crédito do exequente. Mas o artigo 525 do Código de Processo Civil permite que o executado apresente impugnação dos mesmos autos para poder questionar alguns aspectos referentes à execução que está sendo movida. O prazo, é importante agora vocês prestarem atenção, o prazo para que o executado ofereça impugnação é de 15 dias contados do término do prazo para pagar espontaneamente. Então, transcorrido o prazo do artigo 523 caput do CPC, começará no próximo dia útil, no dia útil subsequente, sem a necessidade de haver uma nova intimação do executado, sem a necessidade de ter havido penhora de bens, independentemente de penhora de bens, começará automaticamente a contar o prazo para que o executado possa impugnar a execução. Então, repito, o prazo é de 15 dias, mas contado automaticamente após o transcurso dos 15 primeiros dias que ele tinha para pagar espontaneamente. Lembrando que os prazos são contados apenas em dias úteis e na sua contagem exclui o dia de início, o dia em que a execução se considera feita, que é a sua formalização dos autos para fins do processo civil, vocês se lembram disso, e inclui na contagem o dia de vencimento. Essas observações são importantes para que vocês contem corretamente os prazos. O parágrafo 1º do artigo 525 do CPC, ele lista o que pode ser discutido pelo executado na impugnação. Vamos analisar algumas dessas figuras. Então, o parágrafo 1º do artigo 525, no inciso 1, diz que o executado poderá alegar a falta ou nulidade de citação no caso do processo em primeiro grau, do processo na fase cognitiva, ter transcorrido a sua revelia. Isso acontece muito. Tá? O executado, o réu não é encontrado para ser citado na fase de conhecimento, e seja porque o autor usou de má fé e forneceu um endereço errado, seja porque ele mudou seu endereço mesmo e naquele momento não conseguiram encontrar o endereço dele, não se sabia onde o réu estava e determinou-se a sua citação por edital, de forma que a citação foi fictícia. Presume-se que ele tomou conhecimento e o processo então tramitou a sua revelia.
Quando chega na fase de cumprimento de sentença, ou seja, após o trânsito em julgado da decisão, o que vai ocorrer mais rápido, porque com a revelia vai haver o julgamento antecipado do pedido, e logo após, passado o prazo recursal, vai transitar em julgado, logo em primeiro grau de jurisdição. Acontece que muitas vezes na fase de execução, ao requerer o cumprimento de sentença, o exequente acaba descobrindo onde está o executado. Ou pode até ser que ele omitiu por má fé na fase de conhecimento, e ele vai ser penalizado por isso, vocês já estudaram. E na fase de execução ele acaba informando, de repente ele sabe onde o executado está, ele informa no processo um outro endereço diferente daquele que ele informou na fase de conhecimento. O executado, portanto, toma efetivamente conhecimento do processo já na fase de cumprimento de sentença. Ele toma um susto. Ele toma um susto porque ele já está sendo executado e ele nem teve a oportunidade de se defender. Dessa forma, ele poderá, na impugnação, alegar que houve falta ou nulidade de citação, e isso, se o juiz acolher essa alegação, esse vício é um vício enorme, inclusive para vários autores a citação é um pressuposto de existência do processo. Sem a citação nós não temos existência, para outros acaba sendo de validade mesmo, mas por fim o que a lei determina é que, sendo acolhida a nulidade ou falta de citação, todos os atos processuais posteriores àquela citação nula serão anulados pelo juiz sem a necessidade da propositura de ação rescisória. É um vício tão grave, que nem será preciso propor ação rescisória. O próprio juiz, né, de primeiro grau, ao analisar as alegações da impugnação, ele pode declarar nulidade, fazendo com que o processo retorne à estaca zero, ou seja, aquela fase da citação lá no módulo de conhecimento. Ok? A segunda alegação que pode ser feita nos termos do artigo 525, parágrafo 1º, inciso 2, é de ilegitimidade da parte. Vamos pensar na situação na qual a ação foi movida contra vários réus. E em primeiro grau de jurisdição todos foram condenados, ou solidariamente, ou um foi condenado de forma principal, outro de forma subsidiária, enfim, de qualquer forma dessas aí. E é interposto o recurso, e isso vai ser discutido em segundo grau de jurisdição. Temos decisão monocrática do desembargador relator, depois nós temos acordo no agravo interno contra a decisão monocrática, depois nós temos interposição de recurso especial para o STJ e recurso extraordinário para o STF, etc, etc, que tanto de recurso, tal, tanto de decisão. Transita em julgado, vamos respirar. O processo retorna para o juízo de origem, nos termos do artigo 516, inciso 2 do CPC, para que seja movida a execução. Quando o exequente requer que se mova a execução, ele pede para que o cumprimento de sentença se dê em face de todos os réus. Mas um dos réus agora executado, ao ser intimado para pagar, ele fala assim: uai, eu fui excluído da condenação. A minha responsabilidade foi excluída na decisão do STJ. E isso não foi levado em consideração pelo exequente. De modo que não houve a formação de título executivo contra mim. Eu não sou legítimo a constar da fase de cumprimento de sentença. O título só foi formado contra o meu litisconsorte, contra o outro réu, ou contra os outros réus, de modo que ele vai impugnar alegando a sua ilegitimidade. Só estou dando exemplos, tá, para vocês entenderem um pouco essas situações. Posteriormente, no inciso 4, fala-se em que ele pode alegar que a penhora foi incorreta, a penhora incidiu, por exemplo, sobre bens impenhoráveis, algum bem daqueles listados lá no artigo 833 do Código de Processo Civil,
E dessa forma ele vai querer que seja cancelada e levantada essa penhora sobre esse bem, né? Retirando-se essa constrição desse bem. E também pode alegar que a avaliação que o oficial de justiça fez sobre o bem penhorado foi errada. E o oficial de justiça colocou um valor bem aquém, bem abaixo do valor de mercado. E é interessante, ele vai ter prejuízo com isso, óbvio, né? E é interessante a gente apontar desde logo aqui que, no caso da penhora, essa impugnação para questionar ou o bem penhorado ou a avaliação que foi feita sobre o bem, pode ser que a penhora só ocorra depois de transcorridos 30 dias da intimação dele para pagar. Você se lembra que o prazo para impugnar é de 15 dias depois dos 15 dias para pagar. Então são 30 dias úteis da intimação para pagamento, né? Começa a contar do 16º dia útil da intimação para pagamento. E vai até o 30º esse prazo para impugnar. Mas a impugnação, o prazo para impugnar não depende da penhora. Ele vai estar correndo mesmo sem ter havido a penhora de bens do executado. De modo que quando ocorre a penhora de bens, já pode ter transcorrido esse prazo para ele poder impugnar. Mas ele não terá prejuízo em relação a isso, porque vai ser reaberto o prazo para ele poder impugnar a penhora, impugnar a avaliação do bem penhorado, etc. Viu? Isso é óbvio, é lógico e, ao mesmo tempo, já está previsto expressamente no parágrafo 11 do artigo 525 do CPC. Tá? Essa observação é importante. Ele também, executado, pode alegar que houve excesso de execução. Excesso de execução quer dizer o valor que o autor pretende, os cálculos do autor, do exequente, estão acima do que o executado entende ser devido. Se ele alegar que há excesso de execução, os parágrafos 4º e 5º do artigo 525 do Código de Processo Civil, diz que ele tem que mencionar qual o valor que ele entende devido. Ele tem que apresentar os cálculos dele. Porque se ele não apresentar, o juiz nem vai conhecer dessa alegação. Então, se essa for a única alegação da impugnação, o CPC diz que o juiz pode indeferir de plano a impugnação, não conhecer dela. Se houver mais de uma alegação da impugnação, ou seja, se houver outra alegação além dessa do excesso, em relação à qual o executado não tenha informado qual valor entende devido e apresentado os seus cálculos, o juiz deixa de conhecer essa parte da impugnação e só conhece da outra, só vai julgar a outra parte, a outra alegação trazida. Tá bom? É importante que o executado, portanto, informe o valor que entende devido e apresente os cálculos. E também, no mesmo inciso, acho que é o inciso 5 do artigo 525, salvo engano, né, ou 4, salvo engano, não sei, não estou lembrando, pode também questionar uma acumulação indevida de execuções. O executado pode questionar. Perdão. Como assim acumulação indevida, professor? No mesmo processo, contra o mesmo réu, o autor pode formular vários pedidos. Para cada pedido, podemos ter um provimento diferente. E podemos ter uma condenação em obrigações de natureza diferente. Então, vamos supor que no mesmo processo houve a condenação de pagar a quantia, obrigação e obrigação de fazer. O réu não pode, o autor não pode mover a execução de pagar a quantia, junto com a execução de pagar a quantia, a execução de obrigação de fazer. O procedimento não é o mesmo. Então, se ele cumular, por exemplo, essa execução dessas obrigações, é uma acumulação indevida. Só estou dando um exemplo. Pode surgir várias outras situações no caso prático. Ok? Posteriormente, o nosso código diz que o executado pode alegar na impugnação a incompetência absoluta do juízo ou a incompetência relativa.
A incompetência absoluta, nós vimos que aquela regra do artigo 516, incisos 1 e 2, nas quais o processo retorna à origem para que haja o cumprimento da sentença, nós vimos que é uma competência funcional e, portanto, absoluta. Se ela não for observada para ser processado o cumprimento de sentença, o réu pode alegar incompetência absoluta. Mas é possível que, no caso do inciso 2 do artigo 516, quando o processo se iniciou no primeiro grau de jurisdição, nós vimos que é possível, nos termos do parágrafo único do artigo 516, que o exequente requeira que a execução seja movida no fórum do atual domicílio do executado, onde ele possui bens para serem penhorados, ou onde a obrigação de fazer deva ser cumprida. De modo que ele vai requerer isso para o juízo de origem, mediante simples petição, pedindo para que os autos sejam encaminhados para aquele que ele optou por mover a execução, para aquela comarca. Acontece que pode ser que ele informou que o executado está residindo em outra cidade, na cidade X, mas na verdade o executado não está residindo lá, não está domiciliado lá atualmente, ele pode ter mentido. E dessa forma, nesse caso, o executado irá alegar a incompetência relativa do juízo, porque essa opção por outros fóruns, por outros territórios, leva a uma incompetência relativa se não houver a observância do que está previsto na lei. Então o exequente pode optar, mas dentro dos limites previstos na lei. Só estou dando um exemplo também para essa situação. Por fim, pode o exequente alegar inexigibilidade do título por algum motivo, e acho que está no inciso 3 do artigo 525, parágrafo 1º, e também lá no inciso 6 nós temos que ele pode alegar causas impeditivas ou causas extintivas ou modificativas, que seriam pagamento, compensação, novação, prescrição, etc. Então, desde que essas causas tenham ocorrido após a sentença, após ter havido o trânsito julgado a decisão, se ocorreu alguma dessas situações, ele pode alegar isso na sua impugnação. Importante destacarmos agora, vocês verão que lá no artigo 525 do CPC, nós temos vários parágrafos, não sei se são 14 ou 15 parágrafos, são muitos parágrafos. Eu estou sem o CPC aqui, então não tem como analisar agora. Mas esses parágrafos alguns deles vão regular o que tem que constar, o que pode ser discutido numa dessas alegações que podem ser feitas aí para a impugnação. Eles vão regular, assim, no caso de tal inciso, o executado vai ter que observar isso e aquilo, como eu falei para vocês lá nos parágrafos 4º e 5º, o executado, se alegar que é excesso de execução, ele tem que apresentar os cálculos, informando o valor que entende devido, né? Enfim, nós temos várias previsões importantes aí dos parágrafos do artigo 525, e eu remeto vocês à leitura. O parágrafo 2º fala da possibilidade de ser arguida a o impedimento ou suspeição do juiz, e que isso vai ser movido nos termos do incidente regulado na parte geral do CPC que vocês já estudaram. O incidente de impedimento e de suspeição do juiz. Mas eu quero destacar o parágrafo 6º do artigo 525 do CPC. Porque o parágrafo 6º, ele traz a previsão de que a impugnação não suspende o curso da execução, de modo que mesmo o réu oferecendo a impugnação, a execução vai mover normalmente, não obstante o juiz não ter julgado a impugnação. O juiz não precisa julgar a impugnação para que os atos executivos possam ocorrer, inclusive a expropriação de bens do executado e a satisfação do crédito do exequente. Aí vocês perguntam: ah, professor, mas como é que o executado vai perder o bem sem o juiz ter julgado a impugnação? Já falei várias vezes para vocês
que o tadinho da história não é o executado, o tadinho da história é o exequente. Quem está no prejuízo em razão do negócio jurídico é o exequente. Quem se beneficiou do negócio foi o executado. E ele não cumpriu com a sua contraprestação. De modo que cabe agora ao legislador defender, proteger o exequente, porque ele tem título executivo. Inclusive, no caso da execução do título judicial, nós já tivemos toda uma discussão em primeiro grau de jurisdição, na fase cognitiva, e pode ter havido recursos para segundo grau e terceira instância, e às vezes o STF funciona como quarta instância, porque se tiver recurso especial para o STJ e recurso extraordinário para o STF vai funcionar como quarta instância. Então a discussão já foi ampla demais na fase cognitiva para agora ele trazer algumas impugnações na fase de execução e ainda o exequente tem que esperar mais uma decisão para poder satisfazer o seu crédito. De modo que, visando a efetividade da execução, o legislador prevê no parágrafo 6º do artigo 525 que a impugnação não suspende a execução. Embora, da mesma forma como eu mencionei para vocês, quando nós vimos disposições gerais sobre disposições gerais aplicáveis aos procedimentos executivos, eu mencionei para vocês, nós tratamos da suspensão do processo, nós tratamos que os embargos à execução, e falei também da impugnação, não suspendem a execução, isso foi discutido ali com base no artigo 919 do Código de Processo Civil. E já tínhamos demonstrado os motivos pelos quais não há a suspensão da execução pelos embargos da execução ou pela impugnação. E vimos também que, excepcionalmente, apenas e tão somente, excepcionalmente, o juiz poderá conceder efeito suspensivo aos embargos ou à impugnação, desde que haja requerimento, vamos ver os requisitos, desde que haja requerimento por parte do executado, formal, expresso nos autos, haja penhora de bens, ou seja, tenhamos a garantia do juízo com penhora, ou então ele tenha prestado um calção ou outra garantia, e que ele demonstre na petição de impugnação dos embargos de execução, no caso aqui do cumprimento de sentença, a impugnação dos mesmos autos, que ele demonstre que ele tem chance de sair vitorioso na alegação dele, ou seja, que ele tem a fumaça do bom direito, a verossimilhança, a probabilidade do direito, bem como que ele pode ter um prejuízo grave de difícil ou impossível reparação caso não haja a suspensão da execução, a suspensão, nesse caso, do cumprimento de sentença. Então são esses 4 requisitos que o juiz tem que avaliar e tem que expressamente colocar numa decisão que concede efeito suspensivo à impugnação. Porque se o juiz não decidir, não conceder efeito suspensivo, ele não pode parar o ritmo da execução. Embora na prática é impressionante. Quando o executado impugna ou quando ele embarga, muitos juízes não movem a execução, achando que tem que julgar primeiro a impugnação ou os embargos. Ou seja, eles estão muito atrasados no tempo. Isso aí é uma previsão legal antiguíssima. Que isso foi alterado em 2005, não existia mais isso. Então já são mais de 15 anos dessa alteração, quer dizer, quase 15 anos dessa alteração. E o juiz ainda continua com a mesma prática. Se o juiz quer suspender o curso da execução, ele tem que dar efeito suspensivo por decisão fundamentada, constando esses 4 requisitos claros na decisão. Ok? E sobre a suspensão, nós vimos, isso tanto no que diz respeito à suspensão dos embargos, à execução de título extrajudicial, quanto à suspensão da impugnação do cumprimento de sentença, se tivermos mais de um executado, a impugnação e o embargos de um não há proveito do outro, a não ser se for matéria comum.
De modo que, havendo suspensão, só vai suspender para esse. Se a impugnação ou os embargos for apenas parcial, sobre parte do que está sendo executado, do objeto da obrigação, a suspensão só vai ser sobre essa parte. Com relação ao restante, pode prosseguir a execução. Mas lembre-se, a regra é clara. A regra é clara. Não havendo concessão de efeito suspensivo por decisão fundamentada, não há suspensão da execução. Os atos executivos vão prosseguir até a satisfação do crédito do exequente e, não obstante, ter sido julgada a impugnação ou os embargos. Tá bom? Por fim, terminando a análise desse procedimento, vamos analisar a previsão do artigo 526 do Código de Processo Civil, que diz que o executado, após o trânsito em julgado da decisão, ele não precisa esperar ser intimado para cumprir. Ele sendo um bom perdedor, aquele cara que perde e reconhece que perdeu, olha, realmente eu perdi, não vou ficar aqui enchendo linguiça, não vou ficar protelando, porque eu não sou desses, eu reconheço quando eu saí derrotado, e então eu mesmo vou procurar, vou pagar. Ele pode, dessa forma, fazer os cálculos do que entende devido, com base na condenação que ele sofreu, apresentar no processo e requerer o depósito da quantia. Ó, perdi, foi nisso, eu mesmo atualizei, estou depositando o valor. Com base nisso, o juiz vai intimar o autor para se manifestar em 5 dias sobre aquele valor que foi depositado. Se o autor concordar, ótimo, o juiz declara extinta a obrigação e extingue o processo, nos termos do que prevê o artigo 526, parágrafo 3º. Mas se o autor quiser, ele vai questionar, ele vai apresentar os cálculos dele, vai questionar, e aí o juiz vai decidir quem tem razão. E se realmente houver diferença, a diferença alegada pelo autor, sobre aquela diferença que não foi depositada pelo réu, haverá incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, porque o autor teve todo o trabalho para impugnar, e o advogado ali, ele teve o suor, né? Nós temos que defender a classe, não é mesmo? Teve o suor, teve um trabalho a mais, e ele tem direito, então, aos honorários sucumbenciais. Ok, moçada? Com isso, concluímos a análise desse procedimento do cumprimento definitivo de sentença que obriga a pagar a quantia certa. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.